Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro e vou estar ministrando as aulas de matemática para vocês a partir de agora, tá? Então sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de matemática aqui do Eixo 1. E nessa nossa terceira aula, iremos abordar um assunto que é bem interessante, que é o assunto sequência numérica, antecessores e sucessores, tá? Então, nessa aula, iremos aprender o significado de cada um desses termos. O que é uma sequência numérica? O que é o antecessor? O que é sucessor? É isso que nós vamos ver. Então, pessoal, para iniciar, vamos entender o que é uma sequência numérica. Sequência numérica nada mais é do que um conjunto de números que vai seguir determinada ordem. Então, se eu peço para você, conta para mim até 10, você vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é? Isso que você acabou de fazer para mim, de contar, vai ser uma sequência numérica, que é um conjunto de números, são vários números que vocês me falaram, porém, eles estão seguindo uma ordem. Então, sequência numérica são formatos de vários números que seguem determinada ordem. E essas sequências numéricas vão estar presentes aí em várias situações do nosso dia a dia. Então, quando nós vamos ser atendidos em algum lugar, por exemplo, no banco, você chega, pega a senha de número 5. Antes de você, tem aquela pessoa com a senha de número 1, 2, 3 e 4. E depois de você, vai vir aquelas pessoas com senha 6, 7, 8 e 9. Não é verdade? Então, em ordem dos dias do mês, na idade, no número de poltronas de um cinema, por exemplo, tudo isso vai estar presente as sequências numéricas, né? São suas aplicações no cotidiano. E aí, já que estamos falando de sequência numérica, é interessante que tenhamos conhecimento do que é um quadro numérico. O quadro numérico é um quadro que vai trazer aí determinadas ordens de números. No nosso caso aqui, esse quadro numérico traz a sequência numérica do número 0 até o número 99. Se você parar para analisar, uma coisa que é bem interessante em sequência numérica é que os números se repetem. E isso acaba se tornando uma coisa simples e rápida para que a gente possa entender. Por quê? Porque os únicos números diferentes que nós temos são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou esses números, eles vão se repetir novamente, porém em outras famílias. Para ser mais claro para vocês. Repare que esse quadro numérico traz os números de 0 a 99, não é isso? Então ele começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do número 9, o número 0 volta a se repetir. Repara que na segunda fileira também temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém, esses números que estão se repetindo vão estar em outra família, que é o caso aí, a família do 1, do 10. Então, eles vão se repetir, porém, eles não vão ser os mesmos. Eles não vão ser 0, 1, 2. Eles vão ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acabou 19, o zero volta a se repetir, porém numa outra família, que no caso aí é a família do 20. Então, 20, 21, 22, 23, 24, até o 29. Acabou 29, o zero volta a se repetir na família do 30. E por aí vai. A família do 100, 200, 300, 400. Então, os números são infinitos por conta disso. Eles se repetem de 0 a 9. Porém, eles vão aparecer aí em outras famílias. Tá? Claro que a gente tem aí algumas variações, como os números decimais, as dízimas periódicas, enfim. Mas, no geral, os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles vão se repetir em novas famílias, dando origem a novos números. Tá? Mas o básico aqui é que vocês entendam o que é uma sequência numérica, que é um conjunto de números que seguem determinada ordem. E aí, atrelado a isso, a gente pode relacionar também com outros dois termos, que são os termos de antecessor e sucessor. Quando eu me refiro a antecessor, eu estou me referindo a algo que vem antes. Então, se alguém falar para você sobre antecessor, nada mais é do que um número que vem imediatamente antes a outro. Por exemplo, se eu digo para você, aluno, me diga o número antecessor de 5, você vai me responder, é o número 4. Por quê? O número 4 é o número que vem antes do 5. Então, ele vai ser o antecessor de 5. Aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente confirmar o que é o número antecessor. Então, temos aqui os números 2, 5, 7, 8, 9 e 3. Qual que vai ser os antecessores desses números? Tá? O antecessor de 2 é o número que vem antes dele, que vai ser o número 1. O número 5, ele quer saber qual que é o antecessor do número 5.
vai ser, então, o número 4, porque é o número que vem antes do 5. Então, o antecessor de 7 é 6, o antecessor de 8 é 7, o antecessor de 9 é 8, e o antecessor de 3 é 2. Vamos confirmar. Então, o antecessor de 2 é 1, o antecessor de 5 é 4, de 7, 6, de 8, 7, de 9, 8 e de 3, 2. Então, não esqueçam, falou de antecessor, é o que vem antes. Agora, falando de sucessor, é o que vai suceder, ou seja, o que vem depois. Então, enquanto o antecessor vem antes, sucessor vem depois. Então, se eu pergunto para você, qual que é o sucessor do número 5? Vai ser o número 6, porque é o que vem imediatamente após aquele número. Tá? Então, qual que é o sucessor do número 2? Vai ser o número 3. Por quê? Porque é o que vem depois. Então, o sucessor de 2 é 3, o sucessor de 5 é 6, o de 7 é 8, o de 8 é 9, o de 9 é 10, e o sucessor de 3 vai ser o número 4. Tá? Então, não esqueçam, antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Agora, então, vamos fazer alguns exercícios para relembrar o que é sequência numérica, o que é antecessor e o que é sucessor. Tá? Primeiro exercício. Ele pede para a gente observar os números a seguir. Então, são os números 25, 5, 7, 10, 14, 30, 50, 40, 38, 1, 9 e 15. São vários números. E aí ele pede, escreva-os na ordem, crescente e decrescente. Repara que esse exercício trata aí de sequência numérica. Que eu falei para vocês. Sequência numérica é um conjunto de números que vai seguir determinada ordem. Então, nessa questão, aí um conjunto de números. Mas qual é a ordem que ele quer que a gente faça? Na letra A é a ordem crescente. Na letra B, a ordem decrescente. Então, vamos ver como fica. Ordem crescente, pessoal, é quando a gente tem algo que vai crescer. Então, se cresce, é do menor para o maior. Quando você cresce, você é bebê e vai se tornando adulto, não é isso? Você é do menor e se torna maior. A mesma coisa com os números. Então, se ele pede para você descrever em ordem crescente, você vai escrever do menor para o maior. Vamos ver como fica? Aqui. Então, esse conjunto de números que eu trouxe aí na questão, em ordem crescente, fica assim. Número 1, 5, 7, 9, 10, porque 1 é menor do que 5. 5 é menor do que 7. 7 é menor do que 9. 9 é menor do que 10. E por aí vai, crescendo. 10, 14, 15, 25, 30, 38, 40 e 50. Tá? Ao contrário disso, a gente tem a ordem decrescente. Então, a maneira como você vai escrever esses números na letra B é ao contrário. Por quê? Porque ele quer que você escreva na ordem decrescente. Então, decrescente é algo que decresce. É do maior que se torna menor. Então, vamos ver como fica? Fica justamente ao contrário. 50, 40, 38, 30, 25, 15, 14, 10, 9, 7, 5 e 1. Tá? Então, ordem decrescente, decresce. É do maior para o menor. Quanto ao outro exercício, esse exercício agora vai ser de antecessor e sucessor. Tá? Ele traz ali alguns números, então eu trouxe para vocês 82, 23, 76 e 99. E a gente quer saber agora quais são os antecessores e os sucessores desses números. Tá? O antecessor, então, é aquele número que vem imediatamente antes. No caso, qual é o antecessor de 82? 81. Correto? Vocês concordam? A gente confere já já. Qual que é o antecessor de 23? Eu acho que é 22. Vocês não acham? O antecessor de 76? Eu acho que é 75. E qual que é o antecessor de 99? 98. Por quê? Porque é o número que vem antes dele. Então, antes de 82, 81. Antes de 23, 22. Antes de 76, 75. Antes de 99, 98. Vamos conferir? Pronto, aqui. Tá vendo? Certinho. Então, os antecessores vão ser 81, 22, 75 e 98. Tá? Da mesma forma, são sucessores, são os números que vêm depois. Então, nós temos aí 83, 24, 77 e 100. Tá? São os números que vêm imediatamente depois. E, por fim, nosso último exercício, ele traz aí uma tabela. Essa tabela possui algumas linhas, né? São 3 linhas. Cada linha vai possuir aí uma sequência numérica. Então, vai possuir alguns números. Esses números possuem algumas ordens. E nosso objetivo aqui é tentar descobrir que ordem é essa. Vamos começar da mais fácil. A última linha. A última linha aí quer saber
ele traz os números, né? 10, 20, espacinho, 40, espacinho. Eu acho que acaba sendo até óbvio de entender. Nós temos 10, 20, depois do 20 tem 30, depois de 30 tem 40, depois 50. Então, repare que há um conjunto de números, que é o 20, o 40, 30, 10, 50, porém, ele traz aí numa ordem. Qual é a ordem? É a ordem crescente. 10, 20, aí dá um espacinho para a gente colocar o 30, depois vem o 40 e depois o 50, que a gente vai preencher também. Tá? Então, entendeu mais ou menos como funciona? Vamos agora fazer certinho aí. A primeira linha traz os números 2, 6 e 8. Se você parar para analisar, esses números aí são pares. Então, parece que essa linha traz na ordem certinho os números pares. Quais são os números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, e por aí vai. Essa é a ordem. Então, nessa primeira linha aí, a gente tem 2, 6, 8. Nesse espacinho aí vai entrar o quê? Eu acho que é o número 4. Vocês acham que é? Eu acho que é o número 4. E depois do 8 vem o número 10. Porque é 2, 4, 6, 8, 10. Vamos conferir se é isso mesmo? Aí, certinho. Tá vendo? Então, entre o número 2 e 6 tem o número 4. E depois do número 10, e depois do número 8, temos o número 10. Tá? Então, a sequência é essa. 2, 4, 6, 8, 10. E embaixo, temos a mesma sequência, porém de números ímpares. São bem parecidos. No lugar de... Depois de 4, temos aí o 5. Depois do 10, temos o 11. Então, são os números ímpares. Segue a mesma sequência, porém números ímpares. Nesse caso aí, temos 5, 7 e 11. Qual é o número ímpar que vem antes do 5? É o número 3. Não pode ser 4, porque 4 é par. E depois do 7, o número ímpar que vem é o número 9. Não pode ser 8, porque 8 também é par. Lembrando que esse exercício a gente está trabalhando sequência numérica, não é antecessor e sucessor. Então, por isso que há pulando alguns números, tá? É sequência numérica. Nesse segundo caso aí, a sequência numérica de números ímpares. Então, nós temos, então, os números 3, 5, 7, 9 e 11. E na última, como a gente já fez, os números que faltam aí são os números 30 e 50, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o assunto. É um assunto bem tranquilo, não tem dificuldade. Antecessor vem antes, sucessor vem depois. Sequência numérica é um conjunto de números que segue determinada ordem, tá? Basicamente é esse o conteúdo, não tem dificuldade. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Qualquer dúvida, podem colocar também no grupo do WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá? Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.